João, preste bem atenção, por favor, na leitura deste texto. A turma do IPJP Kids ganhou essa semana uma bateria eletrônica e está lá pocando lá, ó, a festa lá. Olha para você ver aí, João capítulo 13, versículo 36 em diante. Pedro é avisado. O tema da nossa mensagem hoje vai ser: e o galo cantou. Repita comigo aí. Algum tempo atrás eu preguei 3 mensagens, e o vento levou, e o azeite parou, e o galo cantou. Há 3 meses atrás eu preguei e o vento levou. Hoje eu vou pregar e o galo cantou, e brevemente eu vou pregar essa mensagem, e o azeite parou. E parou por quê? Olha para você ver então aí, João capítulo 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou então Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Vamos lá então? Vamos apagar a luz para nós e benção. Dezembro, eu fiquei muito tempo com esse negócio na cabeça. Como é que esse galo era? Porque eu criei galo, e eu competia nas rinhas de Salinas, o galo índio de briga. E eu queria saber se o galo era francês, era galo índio, ou se era galo peduro, e ficava aquele negócio de menino na cabeça. Eu quero falar rapidinho aqui, antes de entrar no tema, sobre essa questão do galo, porque muitas vezes nós pensamos que é o galo normal. Alguns pregadores até querem mistificar o texto, dizendo que é galo mesmo. Se o texto está falando que é galo, é galo. Mas, na verdade, uma das realidades de cultura dentro de Jerusalém é que não podia criar galo, galinha, porco, algumas aves, animais dentro do território, ali dentro de Jerusalém. Era permitido criar fora. Então, a verdade, não era um galo normal, uma ave. Mas o mais certo é que as guarnições romanas, elas dividiam e trocavam de turnos de 3 em 3 horas. E haviam 2 toques de trombetas ou cornetas na época. Primeiro, para avisar que estava já no momento de trocar, as guarnições trocarem. E depois, novamente, aquele homem tocava a trombeta, que no contexto de uma tradução para o grego, era chamado mesmo do barulho do galo. O texto é este aí. E a maioria dos teólogos estudiosos entendem que quando Jesus fala que antes que o galo cante por 2 vezes, Pedro haveria de negá-lo quantas vezes? 3 vezes. Então Jesus não estava falando de um galo, uma ave, mas estava certamente falando do barulho da trombeta ou de uma corneta que era tocada na divisão dos turnos das guarnições que estavam principalmente ali ao lado da casa de Caifás, enquanto Jesus foi levado para ser inquirido, perquirido, interrogado lá dentro. De repente, cá fora estava Pedro. Mel Gibson preferiu colocar Pedro no meio da multidão ali, e aquele olhar de Jesus, um olhar para dizer: está vendo, Pedro? Mas na verdade o texto fala que Pedro ficou lá fora, numa fogueira, e enquanto estava quentando ali, de repente chega alguém e diz: olha, ele também estava com Cristo. E ele diz: eu não conheço. Chega outro e diz: olha, ele aí também tem sotaque como Galileu. Eu não sou, não tem nada com ele, eu não tenho compromisso com ele. Aí chega uma mulher, uma criada, e fala assim: ele estava com Cristo. Neste momento ele pragueja, ele jura e diz: eu não conheço este homem. E aí
houve o toque então da mudança do horário das guarnições que estavam trocando o turno, e cumpriu aquilo que Jesus havia dito: antes que o galo cante por 2 vezes, tu me negarás. E Pedro negou 3 vezes o Senhor. O galo cantou. Irmãos, eu quero colocar nesta noite, usar esta metáfora do galo cantou, para falar que de vez em quando nós, como povo de Deus, você como crente em Jesus, a nossa consciência de vez em quando nos acusa de algo, ou Deus utiliza de vários meios para despertar a nossa consciência do perigo que estamos passando, do distanciamento que estamos dele. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro era um homem, eu estava estudando sobre Pedro hoje um pouquinho, o temperamento de Pedro. Pedro era falante, irmão de André, pescador, filho de Jonas. Alguns acreditam que o pai dele era pescador, o irmão dele era pescador. Pedro vivia com o seu barquinho no mar de Tiberíades ali, pescando. Quando Jesus aproxima dele, o chama e diz: olha, vinde após mim, que eu te farei pescador de homens. E Pedro acompanha Jesus. Mas Pedro tinha um temperamento. Quando Jesus queria perguntar algo, Pedro era o primeiro a responder. Quando acontecia algo com o grupo, Pedro era o primeiro a intrometer. O jeito dele enérgico, pusilânime, um temperamento forte, querendo responder tudo. Quando Jesus foi preso, vocês lembram que aqui, que Pedro pega, arranca da adaga a espada e corta a orelha do mal, daquele soldado. E Jesus fala: Pedro, devolve a orelha aí para a cabeça do cara. Então, teve um momento que Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és um dos profetas qualquer. E vocês que dizem? O Pedrão levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele era aquele que estava participando de tudo. Ele era aquele que intrometia. Antes de Jesus falar algo, ele já estava com a resposta. E quando nós olhamos a vida de Pedro, a caminhada dele começa, o temperamento dele, quando chega neste momento de João 13, ele fala: Senhor, eu estou pronto a morrer por ti, onde tu fores, eu irei. Eu estou pronto para entregar a minha própria vida para ti. Houve um momento que ele falou: Senhor, nós temos deixado tudo para te servir. E Jesus disse: fica tranquilo, que vocês vão ter recompensa. E quando esse momento que nós vimos, ele fala com o Senhor Jesus, que vai dar a própria vida. Aí Jesus fala assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás. Estava um Pedro como eu e você, irmãos. Um Pedro que saiu do judaísmo, um Pedro que saiu de toda aquela estrutura que já existia religiosa do judaísmo. Ele segue Jesus, mas havia na cabeça de Pedro, não somente dele, mas dos discípulos também, um apego à religiosidade. E ele, como eu e você, eu repito, nós somos assim. Nós professamos a nossa fé em Cristo, nós cantamos músicas maravilhosas, mas no dia a dia da nossa vida, a nossa conduta, a nossa caminhada é muito diferente. E é muito fácil nós olharmos esta encenação, olharmos para João capítulo 13 e acusar Pedro de ter negado o Senhor Jesus, de ter, na verdade, por 3 vezes, e a última, ele diz: eu juro que eu não conheço este homem. Nós ficamos de cá, como fazemos com a esposa de Ló, que acusamos quando ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Nós temos a tendência de falar destes homens que passaram pela Bíblia nos dias de hoje, e esquecemos que nós somos como Pedro, somos como a mulher de Jó, somos como Davi. Eu digo na humanidade. O galo cantou.
E quando o galo cantou, e quando aquela trombeta tocou, aí Pedro caiu em si. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. A primeira coisa, quando o galo canta, é que nós temos de ter cuidado para que a nossa mente não desenvolva um espírito de incredulidade que vai nos afastando de Deus. Uma música não nos chama mais atenção, uma mensagem não nos chama mais atenção, um momento de culto se tornou tão religioso que a nossa mente vai ficando empedernida, o nosso coração vai endurecendo. E nós temos que ter cuidado, e o tema da nossa mensagem, e o galo cantou, eu estou usando como metáfora, porque a todo momento o Espírito Santo de Deus está tentando nos despertar, para que não aconteça conosco, igual aconteceu em Hebreus, quando Hebreus fala no capítulo 3, do povo de Deus no deserto, e o capítulo de Hebreus, capítulo 3, fala assim: tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vós endureça o coração como em Meribá no deserto. Aqueles irmãos que começaram a deixar o espírito de incredulidade endurecê-los, e eles afastaram de Deus. E o escritor de Hebreus fala: tenha cuidado, irmãos, para que não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E o galo cantou, e está cantando, as trombetas de Deus estão tocando. Deus utiliza todos os meios, utiliza os profetas, utiliza os atalaias, está me utilizando, me usando essa noite, para dizer para eu e para você, que nós temos de ter cuidado, para que nós não endureçamos o coração, quando o galo tocar ou cantar, que nós não deixemos, irmãos, o coração nosso endurecido, mas que nós possamos cair de joelhos e pedir a Deus graça e misericórdia, porque nós vamos nos tornando religiosos, achamos que nós já temos o pedigree, o direito de entrar nos céus, e temos, mas só que o direito que nós temos não é real na prática, porque nós vamos vivendo e vamos nos esfriando, e não vamos preocupando uns com os outros, e daqui a pouco nós estamos como Pedro. É fácil falar de Pedro, é fácil falar de outros que erraram, que caíram. Fala comigo, e o galo cantou. Primeira coisa eu quero dizer, é que não haja em nós esse perverso coração de incredulidade, que Deus fala e eu não ouço, que Deus levanta alguém para falar e eu continuo com o coração duro. É tempo de despertarmos. A semana passada eu falei sobre isso, Efésios capítulo 5, quando diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo Jesus, o quê? Olha bem, irmãos, houve duas traições, houve uma negação e uma traição. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, só que Judas foi e se atirou em despeadeiro. Judas, ele não arrependeu, deixou aninhar no coração dele o espírito de incredulidade. E é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite, porque esse quadro sobre a caminhada de Pedro, dos discípulos ao seguir Jesus, quando Pedro então faz promessas ao mestre, e depois de fazer promessas ao mestre, o Senhor disse, um momento bem antes: Pedro, Satanás pediu para peneirar você, Pedro, e eu orei para que tu não desfaleça. Então a nossa caminhada é uma caminhada difícil como crentes, como servos do Senhor. E eu repito aqui, e o galo cantou. Deus está levantando sempre uma palavra para me despertar e para te despertar, para que nós voltemos, para que nos curvemos diante dele, para que o nosso coração não se torne um coração religioso. Se você for ver o contexto do texto,
Jesus está falando que as pessoas vão conhecer vocês pelo amor, que ameis uns aos outros. Fala comigo assim: o galo cantou. Você entendeu, meu irmão? O espírito de incredulidade desses dias. Estamos vivendo uma época chamada apostasia. E a Bíblia fala que uma das marcas do final dos tempos é a apostasia. Muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos de demônios. É uma época, e pastores e igrejas estão em crise, porque igrejas que outrora eram tão grandes, tinham tantas pessoas, e como as igrejas estão voltando para o altar, para a cruz, para a pregação da cruz, muitos não aguentam ouvir a pregação da cruz, mas conseguem e ouvem uma palavra de prosperidade, que você vai conseguir, que você vai ter carro bonito, que você vai receber a bênção. As pessoas querem isso, mas não querem a mensagem da cruz, a mensagem de renúncia, a mensagem que é preciso eu me sacrificar. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo que se negue, tome a sua cruz. E quando Pedro falou com o Senhor Jesus: eu te seguirei, eu estou pronto a entregar a minha vida por ti, foi uma expressão de boca para fora. Só que é claro que já havia uma operação do Espírito Santo na vida de Pedro, que inclusive, segundo a história, Pedro mesmo disse que ele não era digno de ser crucificado como Cristo, e pediram para que crucificasse ele de cabeça para baixo. O Espírito Santo operou na vida de Pedro. Por isso eu quero dizer para os irmãos, quando eu olho para a vida de Pedro, eu vejo que tem jeito para mim, e tem jeito para você, porque Pedro até então recebeu o chamado, fez promessas, como eu e você já fizemos. Quantas promessas, quantas declarações eu já fiz em Brasília, quando eu morei lá, dos meus 19 aos 25 anos, nessa minha caminhada, e você também. Mas chega um momento que a gente vai acostumando com a religião, e vai deixando outras coisas entrando no nosso coração e empedernido. Ele vai ficando empedernido, duro, como uma pedra, como uma rocha. Mas nessa noite, Deus está me usando como um atalaia dele, como uma trombeta, como um galo cantando aqui, para que você possa despertar que Ele tem interesse na tua vida. E quando Ele utilizou aquela frase, antes que o galo cante, é porque sempre haverá misericórdia, graça e a bondade dele está sobre nós. Segundo lugar, irmãos, fala comigo, o galo cantou. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo, meus irmãos, que Jesus Cristo não desiste daqueles que Ele chamou, que o Pai lhe deu. A Bíblia diz em João capítulo 14, que as ovelhas que o Pai deu para o Senhor, ninguém as arrebatará da sua mão. Quando Pedro fala para aquela criada última: eu juro que eu não conheço este homem. E quando lá o galo canta, Pedro então sai e entra naquela noite, e aquela noite se tornou mais escura ainda. E o texto de Mateus, João, os evangelhos diz que Pedro voltou a ser pescador, voltou para o mar de Tiberíades, voltou para lançar a rede, e ele lançava e não pegava nada. Quando Jesus ressuscitou, Jesus falou assim para aquela mulher: diga aos discípulos e a Pedro. E Jesus marcou um encontro com Pedro. Então veja, e o galo cantou. Quando o galo canta, e eu estou usando a metáfora, Deus nos chamando, Deus nos dando a oportunidade, Deus dizendo para mim e para você: você desistiu da caminhada, você pisou na bola, você me negou, você até jurou que não me conhece. Mas ele não desistiu de Pedro. Ele foi lá no mar para encontrar os discípulos, e quando ele aproxima, João, aquele que o Senhor reclinava a cabeça sobre os ombros dele, disse: Pedro, é o Senhor.
E Pedro então se atira no mar. E naquele momento há uma conversa do Senhor Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Eu gosto de ti. Pedro, tu gosta de mim? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas. E ali houve uma restauração no coração de Pedro, que havia negado o Senhor 3 vezes. Quantas vezes você negou o Senhor? Onde tu tens andado? Onde você tem caminhado? O nosso Cristo é um Cristo que Ele não olha com aquele olhar e apontando o dedo e riste para pisar em você, para destruir você. Há muito tempo eu ouvi uma mensagem de um grande pastor e ele pregava: Deus não desiste de você. E Ele não desiste. E ele utiliza exatamente o texto aqui, quando o Senhor Jesus foi atrás de Pedro e perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E é isso que Deus está me usando para perguntar para você. Ele está me usando como esse galo que canta para dizer: olha, você me ama, eu gosto de ti, Senhor. Tu me amas, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Tu gosta de mim, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu não tenho para onde ir sem ti. E foi o que ele disse antes: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. O galo cantou para despertar a consciência de Pedro. Mas quando ele é despertado, que ele sai, ele desiste de tudo, ele desiste dos discípulos, desiste de Cristo. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi atrás de Pedro. Jesus foi lá no mar onde Pedro estava e o chamou. Jesus não confrontou Pedro com um confronto que eu e você fazemos, mas Jesus olhou com um olhar terno e restaurou Pedro. Porque Jesus, quando Ele chama alguém, o chamado dele ninguém pode tirar. Nem você pode tirar o chamado que Deus fez para você. Ninguém pode. As ovelhas que o Pai lhe deu, os eleitos que o Pai escolheu e deu para Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a porta, e quem entrar por esta porta sairá e encontrará o quê? Pastagens. Escuta, você que está aqui, você que me assiste, você é uma ovelha do Senhor. Por que você desistiu? Por que você voltou às práticas de outrora? Aquela rotina de antes. Pedro voltou a jogar rede e puxava a rede e nada pescava. Tornava a jogar rede, puxava a rede e nada pescava. Pedro se perdeu naquela noite. Aquela noite escura se tornou ainda mais escura na interioridade de Pedro, porque ele havia negado o Senhor. Então nessa noite Deus está me usando para dizer para você: e o galo cantou, e o canto deste galo, dessa trombeta soando, é uma trombeta da misericórdia e da graça do Senhor. É o canto de um galo para dizer para você que o Deus que começou uma obra na tua vida, Ele vai completar. Eu gosto muito de um texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando diz: eu estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor. Eu quero começar a terminar, porque eu gostaria de orar com você nessa noite, porque talvez você desistiu da caminhada, ou tem pensado em desistir, e eu quero dizer para os irmãos nessa noite, que nós estamos vivendo dias difíceis mesmo. São dias em que o mundo virou de cabeça para baixo, a confusão no mundo todo, aquilo que eu falei a semana passada, uma sociedade líquida, onde dissolve tudo, dissolve a moral, dissolve o respeito, dissolve o amor, dissolve a amizade, dissolve tudo. A pergunta continua: quando o Senhor voltar na terra, vai encontrar fé?
Será que ele vai encontrar fé? E o desejo do Senhor Jesus é que sejamos unidos, vivamos em unidade, para que o mundo creia que Ele, o Senhor, enviou Jesus Cristo para morrer numa cruz, para nos salvar. E o galo cantou. O galo cantou aquele despertar para poder mostrar para Pedro que aquilo que ele falou, aquelas palavras de declarações, que ele morreria por amor ao Senhor. Irmãos, quantos de nós que fizemos promessas mesmo? Nós somos frágeis, limitados, só a graça de Deus. Quantas promessas a gente faz? Ouvi um seminarista reclamando que na igreja dele, um tanto de irmãos prometeram sustentá-lo nos 100 filhos, e quando passou o primeiro ano, tudo beleza, porque é igual casamento. Quando você casa, os primeiros meses e quem sabe o primeiro ano é a coisa mais linda que existe. E segundo ano vier filho, aí a rocha. Porque é a coisa mais engraçada, né? A pessoa casa, ele esquece, ou ela, que todo mês, debaixo da porta, vai ter uma conta de água, conta de luz, de telefone. Ele pensa que aquilo não é não. Tem gente que casa, Fernando, pensando que vai continuar igual estava na casa dos pais. E aí vem as lutas, vem as dificuldades, e aquilo que foi promessa antes, já não faz tanto sentido. E isso na caminhada, nos relacionamentos interpessoais, mas na nossa caminhada com a igreja. E este irmão, quando foi no segundo ano, todos aqueles que prometeram, deixaram-no só no seminário, e ele teve que voltar para sua casa, para o seu presbitério, porque aqueles irmãos não foram fiéis. É tempo assim mesmo. Por isso que eu quero colocar nessa noite, quem sabe você tem sido infiel, e é tempo de renovar votos, é tempo de restaurar o coração do marido com a esposa, da esposa com o marido, com os filhos. É tempo de restaurar o coração com o Pai, com o nosso Deus. Foi o que Jesus fez com Pedro. Irmãos, tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito com propósito. Quando Jesus falou com Pedro, Pedro, o Satanás pediu para te peneirar. Escuta, meu irmão, tem ministérios, tanto pastoral, como ministérios, seja em outra área, porque não confunda ministério. Eu vou entrar no ministério, pastor, por quê? Eu vou ser pastor. Você é o que? Advogado? Você é fisioterapeuta? Você é dentista? Você está no ministério, você já está no ministério. E tem momentos, ou tem ministérios, ou tem chamado, tem missão que Deus confia a algumas pessoas, que o inimigo, eu entendo, baseado até no fato de Pedro e outros mais, parece que o inimigo, o levante dele é maior. Por isso que o ministério de Pedro foi um ministério tremendo, porque Pedro inclusive foi o primeiro que pregou sobre a ressurreição, que converteu num só dia mais de 3.000 pessoas. Quando Jesus fala assim, Pedro, o diabo me pediu para te peneirar, Pedro, e eu intercedi. Escuta, meu irmão, repito, tem ministérios, tem missões que a gente tem de orar dobrado por aquele irmão, por aquela irmã, porque Deus tem algo para realizar através daquela pessoa. Deus tinha Pedro para fazer algo tremendo na vida de Pedro, e fez, mas Pedro tinha um lado dele humano, quando ele disse, eu vou te seguir, eu morrerei por ti, Senhor. Aí o Senhor disse, não, Pedro, do jeito que você está aí, você não vai morrer não, porque Pedro precisava, na verdade, de uma outra conversão, e nós precisamos. Ué, pastor, eu já converti, eu vou para o céu. Sim. A conversão, meu irmão, é uma volta à prática daquilo, das boas novas, do primeiro amor. Pedro precisava de uma conversão agora, onde o Espírito Santo ia, na verdade, encher Pedro, para que Pedro fosse usado com graça, e foi. Então nessa noite, é uma noite que Deus está me usando para dizer para você, que o galo cantou,
Deus está me usando para dizer para você que é tempo de restauração, de você voltar à prática das primeiras obras, daquilo que antes você fazia. Amém, povo de Deus? Fala comigo assim: e o galo cantou. Vai ter momento, meu irmão, na nossa caminhada, vai haver momentos em que Deus vai permitir acontecer algumas situações para nos provar. E na prova de Deus para comigo e para contigo, no momento difícil, de peso sobre mim e você, uma coisa maravilhosa é que não há provação além das nossas forças. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, porque no tempo certo o Senhor nos dará o livramento. Então Deus pode estar permitindo você passar uma luta, uma dificuldade. O que eu acho mais lindo em Pedro, e eu não vejo no texto, Pedro não apontou o dedo para ninguém. Se você vê a vida de Davi não apontou o dedo para ninguém. Senhor, eu pequei contra ti somente, Senhor, trata comigo. A tendência nossa na frieza é culpar o pastor, é culpar a igreja, é a mulher culpar o marido, é o marido culpar a esposa, é todos culparem todos. É o que aconteceu com Adão no Éden. Culpou Eva, Eva falou da serpente, e depois Deus ficou com o erro. Pedro curvou a cabeça e voltou para a escuridão e ficou lá tomando conta, voltou para a pescaria. O que nós precisamos nessa noite é assumir isso. O Senhor está despertando você, Deus está falando contigo há muito tempo, Deus está me usando e já tem usado vários meios para dizer para você: volte. Mas o que acontece? Eu preciso de justificar diante dele. Não há justificativa quando nós erramos. É falar com o Senhor: Senhor, olha, eu pisei na bola, eu tenho te negado. Senhor, eu me sinto como Pedro. E se deixar, Senhor, meu irmão, se deixar, nós sairemos da presença do Senhor. Eu fui na casa da irmã Isabel levar a Santa Ceia, e ela falou assim: ô pastor Eugênio, olha, a gente tem que segurar na mão de Deus, né? Eu falei: não, irmã Isabel, essa teologia não é bíblica. Ninguém pode segurar na mão de Deus. Ninguém pode segurar na mão de Deus, porque você tentar segurar, você solta. É Deus que segura na minha mão e na sua mão. Por isso que eu gosto daquele hino: com a tua mão, segura bem na minha. Porque se Deus não segurar na minha mão, isso é graça irresistível, isso é amor de Deus. E eu falei: irmã Isabel, não adianta, deixa Deus, fala com Deus, vamos orar agora. Deus, segura na minha mão, porque nenhum de nós que está aqui, se tentar segurar na mão de Deus, nós seguiremos em frente, porque nós somos pecadores. Nós fazemos igual Pedro, nós fazemos igual Davi, nós faremos igual a mulher de Jó, e nós faremos ainda pior do que a mulher de Ló, que olhou para trás. Um jovem senhor estava atravessando uma rua, e aí, de repente, a criancinha estava solta, ele vai, e a menininha vai e segura na mão dele. Ela vê um coleguinha, não sei se foi primo, do outro lado da rua, e lá havia um ônibus, numa velocidade, e aquela criancinha então solta da mão do pai, naquele momento ali de frenesi, ao ver do outro lado do coleguinha. E ele então, aquela menininha, faz menção para correr, solta da mão do pai, e o pai rápido, ele vai e segura no braço da menininha. E segundo o fato, que foi um pastor que contou, que chegou a ter um problema no bracinho daquela criança, tal foi a rapidez do pai, e quando ele puxou, o ônibus passou. É isso que acontece conosco. Nós tentamos segurar na mão de Deus, mas qualquer coisa nos impressiona, nos atrai,
Qualquer coisa nós soltamos da mão de Deus. Por isso que Deus segura. E tem horas que Ele permite lutas, problemas, dificuldades. Tem momentos que Ele permite acontecer algo em você, porque você é dele, porque Ele se uma com amor eterno. A palavra certa é zelo. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus tem ciúme por nós, Ele tem zelo por você. Por isso que Ele te segura, e por isso que nessa noite você tem de orar e falar: Deus, com a tua mão, segura bem na minha, mas segura, Deus, porque se o Senhor não segurar, eu vou soltar, porque este mundo me atrai, porque as coisas do mundo me atraem. Nós não conseguiremos, irmãos. Terminando para a gente orar, há uma graça nesta noite aqui, há uma teologia bíblica, e Calvino a expôs como doutrina sobre a graça irresistível de Deus. É uma graça irresistível. Por isso eu vejo isso na vida de Pedro. Conquanto Jesus já havia profetizado, Jesus não usou como Deus, mas Ele usou como profeta, porque Ele foi profeta, sacerdote e rei. E Ele disse: antes que a trombeta toque, o galo cante, tu me negarás. Mas ali já estava sobre Pedro uma graça irresistível. Jesus só deixou acontecer aquilo com Pedro, para que Pedro baixasse a bola, como eu e você também. Nenhum de nós que está aqui é forte, nenhum de nós que está aqui tem condições de continuar essa caminhada sem o Deus, sem a graça dele, esta graça irresistível, que nos atrai como imã, que nos chama. Tem hora que você dá vontade de ir, mas de repente Deus te traz de volta. Tem hora que dá vontade de falar assim: sabe uma coisa, Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de nada. Mas aí Deus vai com o seu amor e te atrai novamente, e te traz como ovelhinha dele. E tem horas que ele vai ter que fazer como o Salmo 23. O Salmo 23 é muito bom para declarar como poesia, mas aquela parte forte, a tua vara e o teu cajado, o quê? A varinha. Em momentos que o pastor tinha de quebrar até a perninha da ovelha, para poder colocar uma taboca ali, porque aquela ovelhinha era muito difícil, rebelde. É esta graça de um Deus que te ama. É esta graça de Hebreus, quando diz que Deus é como o pai que ama seu filho, mas açoita, mas disciplina porque Ele quer bem. Eu e você não somos filhos bastardos, nós somos eleitos, nós fomos adotados em Cristo Jesus, e é por isso que nesta noite Deus está me usando para dizer para você que o galo cantou, para despertar você, para dizer para você: você é minha, você é meu, e você ouve a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Eu dou a minha vida, Ele deu a sua vida por nós. Vamos ficar em pé, vamos orar?